Então vamos começar, pessoal. Nós vamos falar sobre cidadania e meio ambiente. Aqui você vai ter que pensar o seguinte: o que é certo a se fazer, né? Você tem que ser uma pessoa boa e sempre pensar no próximo. Pronto, aí você resolve qualquer questão de cidadania. São apenas duas questões, né? Cidadania e meio ambiente. Geralmente é uma questão de cidadania e uma questão de meio ambiente. É poucas questões para dois assuntos, né? Que aqui são praticamente dois assuntos. Mas fazer o quê, né? Cidadania no trânsito consiste em conhecer as leis e normas que regem o trânsito brasileiro. Vocês estão conhecendo as leis e normas aqui no curso de legislação. Gozar dos benefícios, que deveria ser benefício você ter vias bem sinalizadas, com pavimento das avenidas, ruas, rodovias de primeira linha, né? Que não é o caso, né? Você tem também como direito, né? Direito de ir e vir, né? Qualquer parte do país, né? Devia ter também o direito de segurança. Hoje em dia a gente não pode dizer isso, não está muito seguro, né? São alguns dos direitos que se deveria ter, né? Direito de ir e vir, direito de vias bem sinalizadas, pavimento de primeira linha. E você tem que respeitar, né? O direito dos demais cidadãos, o direito do próximo. Tem aquele ditado que o seu direito vai até o limite que inicia o direito do próximo, né? O exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. Ele fala que vida em sociedade e trânsito. Por quê? Porque quando você coloca o pé fora da sua casa, você está no trânsito. A calçada faz parte da via, né? Então você colocou o pé fora de casa para comprar o pão, você está em sociedade, você não está mais dentro da sua casa, do seu local, do seu castelo, você está em sociedade, você está no público, né? A calçada ela é pública. Então você colocou o pezinho fora de casa para ir comprar o pão, você está em sociedade, você tem que respeitar o direito do próximo. Dentro da sua casa não. Lá que reina na sua casa é o seu mandar, né? Sua opinião. Quando você vai para a rua, você tem que obedecer às leis, respeitar o direito do próximo, por quê? Porque você está ali em sociedade. A calçada, local de trânsito para os pedestres. Então você saiu de casa a pé, está na calçada, local de trânsito para os pedestres. Saiu de casa de veículo, você está na pista de rolamento, local de trânsito para os veículos. Então você está em sociedade. Independente se você sai de P2, sai de bicicleta e sai de veículo, você está no trânsito. Ali você está em sociedade. Os seus direitos, eles terminam quando começa o direito do próximo. Você tem que respeitar o direito alheio, né? Não pode ali imperar só o seu direito, só o que você quer, só a sua vontade. Tem que respeitar o direito alheio e as leis, né? O trânsito em condições seguras é um direito de todos. Nós deveríamos ter um trânsito seguro, né? Não só quanto a acidentes de trânsito, quanto a criminalidade realmente, assalto, furto. E é um dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Eles têm o dever de tornar o nosso trânsito seguro, nosso trânsito bem sinalizado, nossas leis atualizadas, né? O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos que são responsáveis pelo trânsito no país, né? Esses órgãos têm suas funções pré-definidas e eles têm áreas de atuações, né? Tem órgãos que criam as leis, órgãos que executam as leis, infrações e penalidades, tem órgãos que fiscalizam as leis, tem órgãos que julgam os recursos, né? Então, esses órgãos, né, eles fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, que decide o futuro do trânsito do nosso país, né? Tem órgãos municipais, estaduais e federais. A gente vai estudar eles na sexta-feira. O indivíduo é uma pessoa com seus pensamentos, gostos, crenças e particularidades. Cada cabeça uma sentença, cada pessoa pensa diferente da outra, né? Quando eles estão em grupos sociais, eles têm alguma coisa que os unem, alguma coisa em comum. Vou dar um exemplo.
Tem pessoas que torcem o time do Ceará, tem pessoas que torcem o time do Fortaleza, Flamengo, Corinthians. Eles estão juntos ali assistindo o jogo no estádio ou no restaurante. Todos eles torcem por mesmo time, são quase que irmãos, amigos. Só que quando eles passam a conversar sobre outros assuntos, vai surgir as individualidades, os gostos, as crenças, os pensamentos, né? E essas diferenças individuais, às vezes, podem causar divergência. Eles torcem ao mesmo time, mas torcem por partidos diferentes, né? Direita, esquerda, torcem por mesmo time, mas divergem em questão de política, em questão de criminalidade. Então, às vezes, só aquele algo em comum não é o bastante para que eles tenham uma amizade. Quando eles começam a se conhecer e veem as suas diferenças individuais, podem causar divergências, né? Essas diferenças individuais, que eles só têm alguma coisa que os une, pode ser o futebol rachando no meio da semana, pode ser o surf, pode ser o skate, essas pessoas tendem a andar junto por causa daquele esporte, mas quando começa a conversar sobre qualquer outra coisa que não seja o esporte, elas podem vir a divergir. Essas divergências, dependendo da vontade de cada um de defender o seu lado e não respeitar o do próximo, né, de pensar só em si, pode gerar conflitos, né, não só na vida como no trânsito, né. Às vezes o cara quer andar mais veloz, o outro quer andar mais devagar, um quer que você saia do meio, o outro não sai do meio. Pode gerar conflitos, né? Dependendo dos ânimos, de como foi o dia de cada um. Às vezes eles estão ali cheio de problema, com a cabeça cheia, né? Vocês podem sair do veículo e brigar, né? E há vias de fato, né? E uma maneira de evitar isso é se todos respeitarem o Código de Trânsito. O Código de Trânsito está aí para evitar problemas. Você respeitou, fez o que é certo, não tem como outro ir lá reclamar. Você fez o que é certo, não tem como outro ir lá reclamar. Simples assim. Mas a intenção sempre é você evitar problemas, dirimir conflitos, né? Evitar o conflito em si e não alimentar, querer brigar, né? O correto é você evitar o conflito, evitar discussões no trânsito. Você não sabe quem é aquela pessoa. Tem colegas que seguem os outros para tomar satisfação por causa de uma ultrapassagem ou isso ou aquilo. Macho, tem muito coragem dele. Por quê? Mas tu sabe se ele é um bandido, um traficante. Não, mano, macho, como é que tu vai saber, macho? Pode ser um cara, um psicopata, um cara que já matou gente, aí o cara tá armado ali, tu vai lá esculhambar ele, o cara te dá um tiro. Ah, mas não é doido não, como é que tu sabe que ele não é doido? Tem escrito, não, eu não sou doido, né? Então, cuidado, mas com quem vocês vão lá atrás discutir, eu digo muito que eu só brigo com conhecido, pessoal. E até o conhecido, às vezes, ele pode ser imprevisível, aí você vai brigar com um desconhecido, meu irmão. Você não sabe quem é o cara, o que ele fez, não sabe quem é a família dele, não sabe. Macho, cuidado. Ninguém sabe mais quem é quem. Hoje em dia a altura, tamanho não quer dizer nada. Meu. Primeiro o cara ser grande, forte, pronto, era imbatível. Hoje em dia não, já é um cabo bem pequenininho ali e aponta pro seu lado. Sua altura, seu tamanho não adiantou de quase nada você ser grande e forte porque o cara estava armado. Simples assim, o cara armado, seu tamanho, sua altura, o fato de você lutar, uma arte marcial, isso, aquilo, outro. Ele não vai influir nada, o cara tá armado, o cara é doido, tem coragem de fazer. Então, bastante cuidado com hoje em dia. Vocês podem ligar a televisão aí, a gente vê cada coisa absurda todos os dias aí que acontece. Então, sei que conselho fosse bom ninguém dar de graça, mas cuidado, pessoal. Para alcançar o objetivo, né, precisa dar o objetivo de melhorar o trânsito, no caso aqui que sempre fala a melhoria do trânsito, exigido uma colaboração mútua, né, que cada um faça a sua parte aqui, ó, cada um vai levando o seu pedacinho, eles vão formar aqui uma figura, que vão encaixar a figura, né? Se cada um fizer a sua parte, o trânsito melhora, né? Então a intenção é essa, que você respeite o próximo, faça a sua parte, obedeça a lei, seja uma pessoa mais compassiva, mais educada, uma pessoa menos estressada e evite problemas no trânsito, né?
exigir e pleitear seus direitos, né? Você deve exigir e pleitear seus direitos, até deve, mas respeitar as leis e cumprir com seus deveres, né? Respeitar as leis e também cumprir com seus deveres. Agora, quando você exigir e pleitear seus direitos, você tem que ter o mínimo bom senso, né? E não passar por cima do direito do próximo, né? Do colega, né? Um mínimo de bom senso. Aqui são exemplos de campanhas, né, feitas por órgãos de trânsito com a intenção de diminuir os acidentes nas vias, né? Sou legal no trânsito, eu digo sim para as gentilezas, a vida em primeiro lugar, né? A intenção sempre é fazer com que os motoristas atuais eles tentem ser mais empáticos com as pessoas, né? Estão empatia pelo próximo, tentem evitar acidentes. É uma tentativa, né, dos órgãos de trânsito em mexer com a empatia das pessoas, né? Tentar fazer com que eles respeitem mais o trânsito e tentem diminuir os conflitos, né? E evitar os conflitos para que eles nem aconteçam. Então, vou falar agora um pouco de meio ambiente. Falar aqui um pouco sobre os poluentes, né? Os gases que poluem o nosso ar, né? São os elementos causadores da poluição. Exemplo, dióxido de enxofre, o SO2, o monóxido de carbono, o CO, e o dióxido de carbono, que é o CO2, né? São exemplos de poluentes. Esses gases aí, pessoal, eles saem do escapamento do veículo todo santo dia, durante todo o dia. Eles são frutos, né, da queima do combustível lá no motor. A queima do combustível emite esses gases aí, eles ainda passam pelo catalisador. O catalisador transforma de gases mais poluentes para menos poluentes, não chega a zerar, mas transforma o gás em menos poluente. Para vocês terem uma ideia, pessoal, esses gases aí, para serem emitidos pela natureza de forma natural, só quando tem a erupção de um vulcão. É precisa a erupção de um vulcão para que esses gases sejam emitidos de maneira natural. Só que eles são emitidos todos os dias do escapamento dos nossos veículos, né? Carros, motos, caminhões. Então, você imagina aí um planeta cheio de veículos automotores emitindo isso aí todos os dias no meio ambiente, né? Esses gases, eles sobem, né, vão lá para a camada de ozônio e que dizem os pesquisadores está acabando com a nossa camada de ozônio. A camada de ozônio é um filtro natural, né? Ele recobre o nosso planeta, ele filtra os raios ultravioletas vindos do Sol, né? Sem essa camada de ozônio, nós não conseguiríamos sobreviver na superfície do planeta, né? Pois a camada de ozônio ele filtra os raios solares para que nós não sejamos queimados, né? Sem a camada de ozônio, a gente não conseguiria não conseguiríamos andar sobre a superfície. Nós deveríamos morar em cavernas e só sairmos à noite, pois o calor ia ser tão intenso que ia queimar a nossa pele, né? Por aí vocês tiram a importância da camada de ozônio. Diz que esses gases estão causando buracos na camada, o que está ocasionando o derretimento das calotas polares, né? Está aumentando o nível do mar e tal. Então, esses gases emitidos pelos veículos, não só pelos veículos, mas também pelas indústrias, essas empresas que queimam óleo e tudo, são bastante poluentes, não só para a nossa respiração, mas estão destruindo a camada de ozônio, né? Principais tipos de poluição causada pelos veículos, né? Além dessa poluição do ar, né, pelos gases, também tem a poluição sonora. Os carros emitem barulho do motor, né? Eles emitem barulho do motor, o escapamento também faz um barulho, não faz mais por conta dos silenciadores, né, que tem no escapamento. O carro tem dois, a moto tem um. Quando esse escapamento ele fica velho, né, dois silenciadores, né, o intermediário final, eles enferrujam e cria buracos ali, eles param de abafar o som, né, fica o som estridente.
E se vocês quiserem ter uma noção do barulho causado pelos veículos, vocês se acordem de madrugada, vocês com um pouquinho só de atenção, vocês conseguem ouvir uma pessoa andando lá de fora da sua casa, você consegue ouvir um gato em cima do muro, porque o silêncio do dia a dia dos veículos, você já está se acostumado, né? O seu cérebro ele meio que elimina boa parte dos ruídos, mas você quer ter uma noção do silêncio sem os veículos estarem rodando, é você acordar de madrugada e você notar que você escuta barulhos que durante o dia você não escuta. Uma pessoa andando na rua você não escuta dentro de casa, mas na madrugada você escuta até os passos da pessoa. E os efeitos causados, pessoal, pela poluição sonora, por essa poluição sonora, são malefícios à sua audição, né? Há muitos anos atrás, eu passei em alguns concursos e tive que fazer o exame auditivo, né? Você entra numa cabine e você coloca os fones, você não consegue escutar sons externos fora da cabine. Esses fones vão emitir som só de um lado, só do lado direito ou do lado esquerdo, e você vai ter que apertar o botão do lado que você ouvir, né? Se ouvir o barulho do lado direito, você aperta o botão do lado direito. Se ouvir o barulho do lado esquerdo, aperta o botão do lado esquerdo. E esses sons começam altos e vão baixando, né? Há muitos anos atrás, eu já tinha perdido parte da audição. Provavelmente essas brincadeiras de fortal, de festa, ficar perto do som, perto do paredão, perto do trio elétrico, né? Você quando é jovem, você acha que pode fazer tudo. E eu já novo já tinha perdido parte da audição. Eu até passei nos testes e tudo, mas eu deveria escutar bem mais do que eu estaria escutando. E os efeitos causados à sua audição, eles são irreversíveis. Você não consegue mais reaver a audição perdida. Perdeu, perdeu, já foi. Você não consegue mais regredir. A tendência é só aumentar. Até chegar a um ponto que você tem que colocar aqueles aparelhos auditivos, né? Que são praticamente alto-falantes, eles aumentam, né? Tipo um microfone, eles aumentam o barulho. Fontes estacionárias são, que podemos explicar como chaminé das fábricas, queimam óleo cru nas indústrias, né? E as fontes móveis são os diversos meios de transporte, né? Movidos a combustível fóssil, né? Álcool, gasolina, diesel, né? Que emitem gases, né? Que vão para o meio ambiente. A emissão média do CO por veículo hoje é de 0,3 gramas por quilômetro, né? Aí diz aqui que em 1986 era de 54 gramas por quilômetro. Baixou muito, mas em compensação aumentou a quantidade de veículos, né? Você quer comparar a quantidade de veículos que tinha em 1986 para a que tem hoje, né? Então meio que se equilibra, né? Baixou a emissão de gases, mas em compensação aumentou muito o fluxo de veículos, né? A quantidade de veículos na via, né? Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em excesso é uma infração relacionada ao meio ambiente, né? É infração grave, o veículo é multado e como medida administrativa o veículo fica retido, né? Para a regularização, você vai ter que reter, né? O veículo é retido, você vai ter que sanar esse problema aí. Vai ver por que está sendo essa quantidade de fumaça aí Provavelmente vai ter que trocar o catalisador, alguma coisa assim, porque isso não é normal. Essa fumaça preta aí. A audição dos sentidos que nos permite perceber o que se passa ao nosso redor. O som pode não ser útil, nos ajudar e nos dar prazer, mas também nos agredir, né? Os sons do motor, escapamento aberto, buzinas estridentes, aparelho de som no último volume, festas barulhentas, tudo isso significa poluição sonora. Os efeitos causados pela exposição aos ruídos exagerados podem causar surdez permanente, parcial ou total. A interferência nas comunicações pela fala, a não percepção de outras comunicações sonoras, podem causar também a perturbação do sono e a modificação do humor, né? O barulho em excesso vai deixando a pessoa um pouco estressada, né? Até uns meses atrás, o agente de trânsito tinha que andar com decibelímetro, né? Para medir a quantidade de barulho que o seu veículo estava causando, né? Era no máximo 90 decibéis, né? Agora, ele não precisa mais do aparelho, só basta ele conseguir ouvir
Por exemplo, se for o som do carro, né? Se ele ouvir o barulho do som do carro, já do lado de fora do carro, já pode multar. Não precisa mais ele auferir com um decibel limpo, né? Se for um som alto que ele conseguir ouvir de fora do carro, porque o som é para você, o interno, para você escutar dentro do carro. Não é para as pessoas que estarem fora do seu veículo escutarem o seu som. Né? O seu som é para você, não para quem está fora. Se o agente de trânsito conseguir ouvir o barulho do lado de fora, ele já pode multar. Inclusive, em Fortaleza, os paredões de som estão proibidos desde 2016. Né? Outras cidades não, mas aqui em Fortaleza, desde 2016, estão proibidos os paredões de som. Eles são autuados, são multados e são levados para a SEUMA, o órgão ambiental do município. Artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro comete infração grave usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não seja autorizado pelo CONTRAN. O condutor estará sujeito a multa e retenção do veículo para regularização, né? Está causando muito barulho com o som do carro, infração grave, veículo é retido até assinar o problema, baixar o som, né? Baixou o som, beleza. Artigo 229 do Código de Trânsito Brasileiro comete infração média usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público. O condutor infrator estará sujeito a multa, apreensão do veículo e remoção do veículo. Então o cara vai trabalhar, deixa o veículo lá na rua, em algum local, e o veículo passa o dia todinho alarmando ali. Todo carro que passa perto, ele alarma. Passou um carro perto, ele alarma. O pessoal quer dormir depois do almoço e o veículo fazendo zoado. O pessoal quer relaxar à tarde, o veículo fazendo zoado, né? Os moradores vão se chatear, vão ligar para o órgão de trânsito, o órgão de trânsito vai lá, vai levar o veículo, né? Vai remover para o pátio, a pessoa vai ter que pagar a infração, vai ter que ajeitar lá o alarme, não pode ser tão sensível assim para retirar o veículo. Um exemplo de paredão de som. Esses paredões estão proibidos aqui em Fortaleza desde 2016. Decibéis, né? Até 55 decibéis é uma conversa normal, que nem a gente está tendo aqui. Não causando dano à saúde, é tranquilo, sem males. De 56 decibéis a 90 decibéis é equivalente a um secador de cabelo, né? Um barulho, um ruído que já é estressante. A pessoa se chateia se escutar aquele barulho por muito tempo. E acima de 90 decibéis, né, é equivalente a fogos de artifício, né? Bombas, são danos imediatos e irreversíveis à sua audição, né? O dano causado não retroage. Né? Você perdeu a audição, não retroage, você não recupera a audição perdida. Tendência a aumentar. O lixo que é atirado pelo condutor ou passageiro também pode ocasionar sérios acidentes, né? Também é uma infração, e ela é considerada uma infração no meio ambiente, né? Para auxiliar na preservação de incêndios nas florestas nativas, não devemos jogar ponta de cigarro acesa ou material que possa causar incêndio, né? Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, infração média, né? Aqui, pessoal, dispositivos do veículo que diminuem a poluição. O catalisador, ele fica lá, faz parte do cano de escapação do veículo, né? Ele tem uma carcaça metálica e dentro dele tem um suporte cerâmico, né? Revestido com óxido de alumínio, contém metais ativos, ele transforma os gases poluentes em menos poluentes. Ele não chega a zerar, né? Dizer que não são mais poluentes, mas ele diminui, que é um filtro, né, dos gases, ele diminui uma boa parte dos poluentes. A injeção eletrônica, a gente vai ver amanhã, aula de mecânica, ela substituiu o carburador. Os veículos mais antigos são movidos a carburador, os mais novos, a injeção eletrônica, que ela faz a distribuição mandando para os cilindros, né, pelas válvulas de entrada, o ar e o combustível, né.
Injeção eletrônica são como se fossem 4 seringas, né? Que eles emitem apenas a quantidade suficiente para a queima de combustível, evitando o desgaste, né? O excesso, deixando o veículo mais econômico, assim, consumindo menos e emitindo menos gases, né? Quando está bem regulado, emite menos gases poluentes. O silenciador, né? Fica lá no cano de escapação, o carro tem 2, a motocicleta tem 1, que serve realmente para silenciar, né? Diminuir os ruídos que vem da queima do combustível lá no motor. Quando o silenciador está inexistente ou quando ele está sem o perfeito uso, né, não está funcionando porque enferrujou, parou de silenciar, o veículo fica super barulhento. Você já consegue ouvir o carro vindo, a moto vindo bem, os 4 anos você já escuta o barulho, né? Fica muito suadento. Também tem um kit de gás natural veicular, né? Eles são muito menos poluentes que os veículos, os combustíveis fósseis, como diesel, álcool e gasolina, mas em compensação ele vai ressecando as peças do motor, vai meio que destruindo o motor, né? Ele diminui a vida do motor quase pela metade, é o que dizem, né, os estudiosos, porque ele vai ressecando as peças, né? Hoje em dia já está no, acho que é modelo 5, eu acho que é no 5º modelo, né? Eles vão melhorando, mas é muito prejudicial ao motor. Tempo de decomposição dos materiais, né? O tempo estimado, né? O vidro, 4.000 anos para se decompor na natureza sozinho. O plástico, mais de 100 anos. As pontas de cigarro, de 1 a 2 anos. As latinhas, né? 10 anos. E o papel, 3 meses para se decompor sozinho no meio ambiente. Principais órgãos ambientais, né? O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. SISDAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. SEMASSE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente. E a SEMA, Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente. Alguns são alguns dos órgãos ambientais. Ainda tem um PROCONVE, que é um Programa de Controle de Emissões Veiculares. Ele controla a poluição causada pelos veículos automotores, né? Ele faz a medição, fica tentando controlar, ele fica colocando leis para serem aprovadas para diminuir a poluição, né? Algumas funções dos órgãos, né? O SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, tem como principal função implementar a Política Nacional do Meio Ambiente. Implementar a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecer um conjunto articulado de órgãos, entidades, regras e práticas responsáveis pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental, garantindo a descentralização da gestão ambiental através dos compartilhamentos entre os entes federados. Então ele meio que coordena os órgãos do meio ambiente. Já o CONAMA assessora, estuda e propõe ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e delibera, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente equilibrado e é essencial à sadia qualidade de vida, né? Então, você vai ter que meio que ter uma noção, né, das funções desses órgãos. Quando ele assessora, estuda e propõe ao Conselho de Governo diretrizes das políticas governamentais. Assessora, estuda e propõe ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais voltadas para o meio ambiente. O IBAMA tem a função de exercer o poder de polícia ambiental. Ele também executa ações das políticas nacionais de meio ambiente e executa ações supletivas de competência da União. Se fosse a polícia ambiental, o IBAMA é a polícia ambiental. Faz as prisões, apreensões, investigações. De acordo com a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre os crimes ambientais, a jurídica ou física, né, que causar dano ao meio ambiente,
pessoa jurídica ou a pessoa física que causar dano ao meio ambiente poderá ser punida na esfera civil, também na administrativa e também na esfera criminal, tendo o dever de recuperar o dano causado. Então, geralmente, você ou paga em valor em dinheiro ou você tem que recuperar os danos que você causou ao meio ambiente. Derrubou uma árvore, tem que matar duas e assim vai. Infração ambiental é toda ação ou omissão que infringe as leis de proteção e recuperação ao meio ambiente. As infrações ambientais são punidas com as seguintes sanções: advertências, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos da fauna, apreensão de produtos da fauna, flora e demais instrumentos, equipamentos utilizados da infração. Artigo 29º, matar, perseguir, caçar ou apanhar, alguns animais, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Então, resumindo, você caçar alguns animais da fauna, e se ele não for da fauna, mas estiver naquele local ali porque ele está em estado migratório, se você não tiver autorização de você matar um animal daquele, penalidade de detenção de 6 meses a 1 ano e multa podendo ser anulada dependendo da situação. Como assim? Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade. Então, você bater um animal da fauna ou um animal que está ali migrando, que vai passar um tempo ali, geralmente no inverno eles migram para um local mais quente, Mas se você abateu ele para comer, saciar a sua fome ou da sua família, geralmente é considerado dispensado, Outra maneira também é se você estiver protegendo a sua lavoura ou rebanho, de um animal ali do estilo predatório, não vai ser crime, por conta do estado de necessidade, para se alimentar ou proteger, Artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem em danos à saúde humana ou que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora. Transitar com o veículo danificando a via, derramando óleo, combustível ou carga. Então, o artigo 54 aqui está dizendo que você causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultar em danos à saúde humana, você vai ter que reverter a situação ou pagar o valor em dinheiro, Principais infrações: transitar com o veículo danificando a via, derramando óleo ou combustível, essa é infração gravíssima, o veículo fica retido até sanar o problema. A emissão de ruídos toleráveis pelo CONAMA e usar equipamentos de som acima do permitido, infração grave. E retenção do veículo. Usar o veículo para arremessar sobre o pedestre água ou detrito, Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, infração média. Usar buzina de forma prolongada ou sucessiva ou nos horários e locais proibidos, infração leve, Guia do motorista sustentável, Desligar o motor nas paradas prolongadas, não precisa nem dizer, Você está um tempo parado ali, desliga o motor para economizar combustível. Manter em dia a revisão e manutenção do veículo. O veículo revisado, ele consome menos, emite menos poluentes, Observar a vida útil do filtro de ar e de óleo. O filtro de ar e de óleo tem que ser trocado de vez em quando. Verificar o estado de conservação do escapamento, saber se ele está funcionando, senão você deve substituí-lo. Não utilizar equipamentos sonoros indevidamente. Evite acelerar desnecessariamente para diminuir o consumo e proveniente também a emissão de gases. Opte sempre que possível pelo transporte coletivo. Está dizendo que se você puder andar mais de transporte coletivo, porque um transporte coletivo ele leva várias pessoas ao mesmo tempo. Leva lá 30, 40, 50 pessoas. Se cada uma pessoa dessa fosse utilizar um veículo, eram mais 30, 40 veículos na pista, mais emissão de gases poluentes. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.